A poeira levantava em nuvens densas a cada passo, um manto ocre cobrindo os poucos móveis e a respiração pesada dos presentes. Era um dia de sol a pino, desses que castigam a pele e pesam no ar, lá por volta de 1957, num lugarejo esquecido no sertão nordestino. Naquele cômodo pequeno e abafado, o cheiro de suor e medo era quase palpável, misturado ao ranço de terra molhada que vinha do chão batido. Julieta, com seus olhos fundos de quem já tinha visto demais, mal conseguia erguer a cabeça. As mãos, calejadas por uma vida inteira de trabalho árduo, tremiam levemente. Ela estava ali, ajoelhada, os pulsos amarrados com uma corda áspera que roçava a pele. A boca, antes tão cheia de canções e palavras doces, estava selada por um pano sujo, silenciando qualquer súplica. Mas o que ela tinha feito? Você, que está ouvindo agora, talvez imagine crimes terríveis. Teria ela roubado para alimentar os filhos famintos? Assassinou alguém por vingança, depois de anos de opressão? Ou teria cometido o crime imperdoável de se recusar a obedecer a um homem poderoso? Não. Julieta não era ladra, nem assassina, nem uma rebelde com uma causa política explícita. O crime de Julieta, na verdade, era muito mais sutil, mas para os olhos de quem a julgava naquele momento, era ainda mais imperdoável. Ela havia amado. Amado um homem que não podia falar, um homem que, por sua condição de escravo, era considerado menos que nada. E havia ousado sonhar com uma vida diferente, longe das garras do coronel Aprígio, o homem que se considerava dono de tudo e de todos naquelas terras. Naquele dia, Julieta pagava o preço por sua audácia, por sua dignidade e por um amor que desafiava todas as regras. O coronel, com seu olhar gélido e sua voz carregada de autoridade, a observava de perto, como um falcão que cerca sua presa. Mas o pior ainda estava por vir. E a cena que você testemunha agora é apenas o prelúdio de uma história de humilhação, resistência e uma busca incessante por justiça. Uma justiça que eu prometo viria e com uma reviravolta tão chocante que ecoaria por gerações. Eu quero saber de onde você está me ouvindo agora. Por favor, deixe um comentário e me diga a cidade e o país. É importante para mim, porque essas histórias, as histórias de pessoas como Julieta, não são exclusivas de um lugar ou de um tempo. Elas ecoam em cada canto do mundo, em cada vila, em cada grande cidade, onde quer que a injustiça e a opressão tentem silenciar a voz e a dignidade de alguém. Essa poderia ser a história da sua avó, da sua vizinha, de alguém que você conhece. Poderia ter acontecido aqui ou do outro lado do oceano. É uma narrativa universal sobre a coragem de resistir, sobre o peso das escolhas e sobre a força inquebrantável do espírito humano. Se você se importa com a memória de pessoas como Julieta, com a verdade e com a justiça, eu te peço para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhuma dessas histórias e juntos manteremos viva a chama da memória. Para entender como ela chegou até aqui, com os pulsos atados e a alma em frangalhos, precisamos voltar um pouco no tempo. Era uma época de contrastes brutais no Brasil, especialmente no interior. Estamos falando de meados do século XX, um tempo em que o país ainda sentia os reflexos de um sistema agrário profundamente desigual. Naquele período, por volta dos anos 50, o Brasil passava por transformações, sim, mas o campo era um universo à parte. Enquanto as cidades começavam a se industrializar, as fazendas e latifúndios ainda operavam sob uma lógica quase feudal. Os coronéis, figuras de poder incontestável, exerciam um domínio absoluto sobre suas terras e sobre as vidas das pessoas que nelas viviam e trabalhavam. Eles eram a lei, o juiz e o carrasco. A palavra de um coronel valia mais que qualquer documento, e a população, em sua maioria analfabeta e empobrecida, estava à mercê de seus desmandos. Cerca de 70% da população rural vivia em condições precárias, sem acesso à educação, saúde ou direitos básicos. Era um sistema perverso, onde a terra era tudo e o trabalhador, quase nada. Mulheres e homens eram explorados sem piedade, seus corpos e suas vidas, ferramentas para a prosperidade dos poucos. A história de Julieta se desenrola na fazenda Olho d'Água, um nome que, de irônico, beirava o cruel. A fazenda se estendia por léguas a fio, cortada por um rio que, em tempos de seca, virava um fio d'água quase inexistente. No centro, uma casa grande e imponente, pintada de branco desbotado, contrastava com as taperas de taipa onde moravam os trabalhadores. O cheiro de gado, terra seca e cana-de-açúcar pairava no ar, uma mistura que marcava a vida de todos ali. O dono de tudo isso era o coronel Aprígio, um homem que, aos seus pouco mais de 60 anos, ostentava uma fortuna construída sobre o suor e o sangue alheio. Em público, ele era o benfeitor, o homem que dava emprego e mantinha a ordem. As pessoas de fora,
Os políticos da capital viam nele um pilar da comunidade. Mas, por trás da fachada de respeitabilidade, Aprígio era um tirano, um homem cruel e calculista, que via em cada trabalhador uma peça descartável em sua engrenagem de poder. Seu olhar, frio e penetrante, era capaz de calar qualquer um. Ele tinha um capataz, um homem chamado Firmino, que era seu braço direito e executor de suas ordens mais sombrias. Firmino, um sujeito corpulento e de poucas palavras, era o terror dos trabalhadores. Estima-se que, ao longo dos anos, centenas de pessoas viveram sob o jugo do coronel Aprígio e de seu capataz, suas vidas controladas, seus destinos traçados pela vontade de um único homem. A rotina na fazenda Olho d'Água era um ciclo interminável de trabalho e humilhação. O dia começava antes mesmo do sol nascer, com o toque de um sino enferrujado que ecoava pelo vale. O cheiro forte do café ralo se misturava ao orvalho da manhã, enquanto os homens e mulheres seguiam para as plantações, para o curral, para os engenhos. O suor escorria em abundância sob o sol escaldante, e o silêncio era interrompido apenas pelo som das enxadas na terra e pelos gritos de Firmino. A vigilância era constante. Ninguém podia falar, rir ou sequer descansar sem a permissão dos capatazes. Pequenos erros eram punidos com chicotadas, com a perda da parca refeição ou com a humilhação pública. As fofocas corriam soltas, alimentadas pelos próprios serviçais que, com medo de represálias, entregavam uns aos outros para agradar ao coronel. O isolamento era a arma mais potente. Quem ousava questionar era expulso, ou pior, desaparecia sem deixar rastros. A vida era uma prisão a céu aberto, onde a esperança era um luxo que poucos podiam se dar. Mas naquele ano, algo começou a sair do controle. Algo que o coronel Aprígio, em toda a sua prepotência, jamais poderia prever. Julieta não era da fazenda Olho d'Água. Ela veio de um pequeno povoado distante, chamado Barra do Corda, um lugar onde o rio era generoso e a vida, embora simples, tinha um certo encanto. Desde criança, ela era conhecida por sua voz melodiosa e pelo riso fácil. Filha de lavradores, ela aprendeu cedo o valor do trabalho, mas também a alegria das festas juninas, das rezas na igrejinha e das conversas ao pé do fogão. Seus sonhos eram modestos: casar, ter filhos, cultivar sua própria roça e viver em paz. Tinha uns 20 anos, cheia de vida, quando a seca castigou Barra do Corda de um jeito que nunca antes se vira. As plantações murcharam, o gado morreu e a fome bateu à porta. Em poucas semanas, a vida que ela conhecia desmoronou. Primeiro, o pai adoeceu e se foi, levado pela febre e pela fraqueza. Depois a mãe, que antes era uma rocha, definhou de tristeza e fome. O último som que Julieta se lembrava com clareza daquela vida era o choro abafado de sua mãe, misturado ao ranger da carroça que levava o último punhado de farinha para vender na cidade vizinha. Sozinha e sem ter para onde ir, Julieta ouviu falar de um lugar onde havia trabalho, onde o coronel Aprígio oferecia abrigo e comida em troca de braços fortes. Era a fazenda Olho d'Água. A viagem foi longa e dolorosa, uma travessia pelo deserto de sua própria alma. Ao chegar, ela sentiu que uma parte de si havia morrido, aquela Julieta risonha e cheia de sonhos. Mas algo endureceu dentro dela, uma certeza de que, apesar de tudo, ela sobreviveria. Logo que chegou, Julieta foi tratada como mais uma entre tantos. Um corpo para o trabalho, uma sombra na paisagem. Foi designada para a lida na cozinha da casa grande e depois para a lavoura de algodão. As mãos, antes macias, racharam e sangraram sob o sol e o peso das sacas. As costas, antes eretas, curvavam-se sob o cansaço. Ela aprendeu com as mulheres mais velhas a esconder a dor, a falar baixo, a não olhar nos olhos dos capatazes. Mas, mesmo no inferno, pequenas resistências brotavam. Ela aprendeu a roubar pequenos pedaços de pão para as crianças mais famintas, a sussurrar palavras de consolo para as companheiras de trabalho, a cantar baixinho quando ninguém estava por perto, uma forma de manter a alma viva. O que a mantinha de pé era a lembrança dos pais, a promessa silenciosa de que um dia ela honraria suas vidas e, de alguma forma, uma esperança teimosa de que a justiça, mesmo que demorasse, chegaria. Foi quando a atenção do coronel Aprígio se fixou nela de um jeito diferente. Um jeito que prometia transformar sua vida em um pesadelo ainda maior. A filha casa com um escravo mudo. O coronel confessa na igreja que vendeu a própria mãe. A rotina de Julieta na fazenda. Olho d'Água era um poço sem fundo de trabalho e resignação. Mas a chegada de um novo escravo, um homem forte e silencioso, trouxe uma faísca inesperada para sua vida. Seu nome era Inácio. Ele havia sido trazido de terras distantes, um homem de pele escura e olhos profundos que pareciam carregar a dor de 1000 gerações. Inácio era mudo, não por escolha, mas por alguma infelicidade passada que ninguém ousava perguntar.
A princípio, Julieta o observava de longe como todos os outros. A vida na fazenda ensinava a desconfiar, a não se apegar, pois a qualquer momento alguém poderia ser levado embora, vendido ou simplesmente desaparecer. Mas Inácio era diferente. Havia uma dignidade em seu silêncio, uma força tranquila que a atraía. Ele trabalhava sem reclamar. Seus movimentos eram precisos e seus olhos pareciam falar mais do que qualquer palavra. O coronel Aprígio, em sua prepotência, não via em Inácio mais do que um par de braços fortes. O fato de ser mudo o tornava, aos olhos do coronel, ainda mais útil, pois não poderia espalhar fofocas ou instigar rebeliões. Mas ele não contava com a linguagem do olhar, com a comunicação que transcende o som. A primeira faísca entre Julieta e Inácio acendeu-se num fim de tarde, quando ela, exausta da lida, tropeçou e deixou cair um balde de água. A água se espalhou na terra seca e o capataz Firmino já se aproximava com um chicote em punho. Foi Inácio quem agiu. Sem dizer uma palavra, ele se adiantou, pegou o balde e foi buscar mais água no poço, poupando Julieta da punição iminente. Um simples gesto, mas que para Julieta significou o mundo. Naquele lugar, onde a gentileza era uma raridade, o ato de Inácio foi como um bálsamo para sua alma ferida. Ela o olhou nos olhos e ele retribuiu o olhar, um entendimento silencioso que selou algo entre eles. Ela ainda não sabia, mas aquele detalhe ia custar caro, muito caro. Os dias se seguiram, e a aproximação entre Julieta e Inácio se tornou cada vez mais evidente, embora discreta. Eles se encontravam nos intervalos do trabalho, trocavam olhares e pequenos gestos. Inácio, com suas mãos habilidosas, começou a talhar pequenos pássaros de madeira. Para Julieta, símbolos de liberdade que ela guardava como tesouros. Ela, por sua vez, compartilhava com ele o pouco que conseguia, um pedaço de pão a mais, um gole d'água fresca. A amizade, que virou amor sem que eles percebessem, era um segredo perigoso. Na fazenda Olho d'Água, o amor era um luxo proibido, especialmente entre os escravos e trabalhadores, e mais ainda quando envolvia a propriedade do coronel. As fofocas começaram a circular, sussurros maldosos que chegavam aos ouvidos de Firmino, o capataz. Firmino, fiel cão de guarda do coronel, não demorou a perceber a mudança no comportamento de Julieta. Ela parecia ter um brilho diferente nos olhos, uma pequena chama de esperança que ele não via em ninguém mais. Ele a observava de perto, com um sorriso cínico nos lábios, esperando o momento certo para denunciá-la. A situação piorou de forma clara quando o coronel Aprígio, em um de seus passeios matinais, flagrou Julieta e Inácio, trocando um olhar mais demorado, um toque discreto de mãos. O sangue subiu à cabeça do velho coronel. A audácia daqueles dois, de ousar ter sentimentos, era uma afronta direta à sua autoridade. Naquele dia, Aprígio chamou Firmino e, com a voz embargada de raiva, ordenou que ele ficasse de olho nos dois. "Não quero mais ver essa insolência em minhas terras", bradou o coronel. "Eles vão aprender o que acontece com quem desafia minhas regras." A partir daquele momento, a vigilância sobre Julieta e Inácio se intensificou. Eles foram separados nos trabalhos, proibidos de se aproximarem um do outro. Inácio foi castigado com trabalhos mais pesados, sob o sol inclemente, enquanto Julieta sentia o peso do olhar de Firmino, sobre ela a cada segundo. O dilema era cruel: continuar com o amor proibido e arriscar a vida de ambos, ou desistir e voltar à solidão e ao desespero que a consumiam antes. Julieta se viu dividida, mas a imagem dos olhos de Inácio, a força silenciosa que ele representava, a impedia de recuar. Ela decidiu continuar, mas com mais cautela. Era uma decisão temporária, que trazia um alívio momentâneo em meio ao sofrimento, mas também uma sombra de perigo constante. Foi aí que o coronel Aprígio percebeu que ela não era como as outras, que havia nela uma fibra que ele não podia quebrar tão facilmente. A pressão aumentou de forma insuportável. Uma noite, Firmino, com a permissão tácita do coronel, invadiu a pequena tapera de Julieta. Ele não a tocou, mas sua presença, seus olhos famintos e as palavras carregadas de ameaça foram um abuso tão violento quanto qualquer agressão física. "Se você não se afastar daquele mudo, o coronel vai fazer algo que você vai se arrepender pelo resto da vida. E não vai ser só com você." As palavras de Firmino ecoaram na mente de Julieta. Ela sabia que o coronel era capaz de tudo. O que ele faria? Venderia Inácio para uma fazenda ainda mais distante, para um lugar onde ele seria torturado até a morte? Ou, pior, usaria sua crueldade para atingir a ela de alguma forma indizível? O medo a paralisou. Ela buscou conselho nas mulheres mais velhas da fazenda, aquelas que já haviam vivido o suficiente para conhecer a crueldade dos homens. Dona Rosa, uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado, a puxou para um canto. "Minha filha, nessa terra, o amor é um veneno. Você tem que escolher, ou seu amor, ou sua vida. E a vida
Dele também. O conselho de Dona Rosa era uma verdade incômoda, uma faca afiada que rasgava o coração de Julieta. Ela tentou se afastar de Inácio, mas cada dia, sem seu olhar, sem sua presença silenciosa, era uma tortura. Inácio, por sua vez, sentia a distância imposta, e seus olhos, antes cheios de uma esperança discreta, agora carregavam uma tristeza profunda. A situação chegou ao limite quando o coronel Aprígio anunciou que Inácio seria vendido. Ele havia arranjado um comprador de uma fazenda distante, um homem conhecido por sua crueldade com os escravos. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Julieta ouviu os sussurros e seu coração se apertou. Ela sabia que essa era a punição do coronel, a forma de quebrar seu espírito e de Inácio. A dor era física, um nó na garganta que a impedia de respirar. Ela pensou em fugir com Inácio, mas para onde iriam? Não tinham nada, e as terras do coronel se estendiam por léguas. Pensou em implorar ao coronel, mas sabia que isso só aumentaria a humilhação. Pensou em se entregar, em se oferecer em troca de Inácio, mas a dignidade que ainda lhe restava se recusava a se curvar. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. Para Julieta, esse momento chegou na noite anterior à venda de Inácio. Ela o encontrou escondido sob o luar, seus olhos silenciosos implorando por uma resposta. Foi ali, naquele silêncio profundo, que ela tomou sua decisão. Ela não podia salvá-lo da venda, mas podia lhe dar algo mais. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. Ela não se renderia ao desespero. Ela lutaria, não com armas, mas com a única coisa que lhe restava: sua dignidade e seu amor. E essa luta, ela sabia, começaria com um ato de desafio que chocaria a todos na fazenda Olho d'Água. A filha casa com o escravo mudo. O coronel confessa na igreja que vendeu a própria mãe. A manhã seguinte amanheceu com um peso no ar. O sol, ainda tímido no horizonte, parecia relutante em iluminar a crueldade que se anunciava. Na fazenda Olho d'Água, o burburinho era diferente, mais denso, carregado de uma expectativa mórbida. Todos sabiam. Inácio seria levado. O comprador, um homem de semblante duro e olhar frio, já havia chegado, acompanhado de 2 capangas. Ele observava Inácio com um ar de quem avalia uma peça de gado. Julieta, com o coração batendo descompassado no peito, sentiu o frio da despedida se aproximar. Ela estava na cozinha, mas seus olhos buscavam Inácio por entre as frestas da janela. Ele, amarrado a um poste no pátio central, mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos em um ponto distante, como se sua mente já estivesse em um lugar inatingível para seus algozes. O coronel Aprígio, satisfeito com o espetáculo de sua própria autoridade, caminhava de um lado para o outro, gesticulando para o comprador, explicando os benefícios de Inácio, seu silêncio, sua força. As palavras do coronel eram como chicotadas na alma de Julieta. De repente, um movimento. O coronel se aproximou de Inácio, uma expressão de triunfo no rosto envelhecido. Ele ia desamarrá-lo para que o comprador pudesse examiná-lo melhor. Foi nesse instante que Julieta agiu. Sem pensar, sem hesitar, ela irrompeu da cozinha, os olhos fixos em Inácio, seu corpo tremendo, mas sua voz, surpreendentemente firme, ecoou pelo pátio, silenciando os coronel e todos os presentes. Eu me caso com ele. A frase simples e direta suspendeu o tempo. O coronel Aprígio parou, a mão no nó que prendia Inácio. O comprador, os capangas, Firmino, os demais trabalhadores, todos se viraram para Julieta, chocados. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o próprio coração batendo. Julieta de pé no meio do pátio, a poeira levantando-se em volta de seus pés, não recuou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora ardiam com uma determinação feroz. O coronel Aprígio foi o primeiro a se recuperar do choque. Seu rosto, antes rubro de satisfação, agora se contorcia em uma máscara de fúria. O quê? Você enlouqueceu, menina? Casar-se com um escravo? Com um mudo? Você não sabe o que está dizendo. Ele se aproximou de Julieta, o dedo em riste, a voz um trovão. Você é minha propriedade. Sua vida me pertence. E esse animal vai para onde eu mandar. Julieta respirou fundo. Não, coronel. Minha vida pode ser sua, mas minha alma, jamais. E meu coração, esse eu entreguei a Inácio. Eu me caso com ele. Se ele for, eu vou junto. A declaração de Julieta era um desafio direto, uma afronta pública à autoridade do coronel. Ninguém na fazenda jamais havia ousado tanto. Os trabalhadores, antes mudos de medo, começaram a sussurrar, a trocar olhares. Uma faísca de esperança, de admiração, acendeu-se em alguns olhos. Inácio, que até então permanecia imóvel, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Julieta, e neles uma mistura de surpresa, gratidão e uma dor profunda. Ele balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível, como se quisesse protegê-la de sua própria audácia.
Mas Julieta não cedeu. Ela sentia que, naquele momento, a dignidade de Inácio, a dignidade de todos eles, estava em jogo. O comprador, impaciente com a cena, pigarreou. Coronel, o que é isso? Eu vim aqui para fazer negócio, não para assistir a um teatro. Se a moça não quer que o escravo vá, eu posso levar a moça também. Um par de braços a mais nunca é demais. A ameaça era velada, mas clara. A fúria do coronel se acendeu ainda mais. Ele não podia perder Inácio, nem Julieta, especialmente não de uma forma que manchasse sua reputação de homem de pulso firme. O coronel Aprígio, então, tomou uma decisão. Uma decisão perversa, calculada para humilhar Julieta e Inácio, e ao mesmo tempo reafirmar seu poder. Ele sorriu, um sorriso sem humor, cheio de malícia. Muito bem, Julieta, você quer se casar com o mudo? Pois que seja, mas não será um casamento como os outros. Será um casamento que você e todos aqui jamais esquecerão. Ele se virou para o comprador. O negócio está desfeito. Esse escravo não está mais à venda. Mas agora ele é propriedade dessa mulher, e ela é minha. E ambos trabalharão para mim, pagando por essa insolência até o último suspiro. A voz do coronel ecoou pelo pátio. Ele não venderia Inácio, mas o manteria ali, sob seu jugo, e faria de suas vidas um inferno ainda maior. A ideia era clara. Eles teriam o amor que queriam, mas sem liberdade, sem dignidade e sob a constante vigilância e crueldade do coronel. Era uma punição mais sutil, mas talvez mais dolorosa do que a separação. Julieta sentiu um misto de alívio e desespero. Alívio por Inácio não ser levado, desespero pela armadilha em que haviam caído. Mas ela olhou para Inácio e viu em seus olhos a mesma centelha de desafio. Eles estavam juntos, e isso, por si só, já era uma pequena vitória. O coronel Aprígio, convencido de que havia vencido, ordenou que preparassem um casamento simples, na capela da fazenda, em 3 dias. Quero que todos vejam o que acontece com quem desafia minhas ordens, ele bradou. Nos dias que se seguiram, a notícia do casamento forçado se espalhou por toda a fazenda. Os trabalhadores murmuravam, alguns com pena, outros com o medo renovado do coronel. Firmino, o capataz, espreitava Julieta e Inácio com um prazer sádico, garantindo que eles não tivessem um momento de paz. Os trabalhos para o casal foram redobrados, as humilhações públicas se tornaram mais frequentes. O coronel queria que eles se arrependessem de sua escolha. Chegou o dia do casamento. A capela, pequena e empoeirada, estava cheia de trabalhadores e vizinhos curiosos. O coronel Aprígio, em seu terno de linho branco, postava-se no altar, um sorriso de escárnio nos lábios. Julieta, vestida com um simples vestido de algodão, caminhou até o altar com a cabeça erguida. Inácio ao seu lado. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar, uma promessa silenciosa de que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A cerimônia foi breve, as palavras do padre, apressadas e sem emoção. Mas no momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, o coronel Aprígio ergueu a mão. Eu tenho algo a dizer, ele anunciou, sua voz retumbando na pequena capela. Todos os olhares se voltaram para ele. O coronel sorriu, um sorriso de quem guarda um segredo sujo. Antes que essa união se complete, quero que todos saibam a verdade sobre mim. A verdade sobre esta fazenda. A verdade sobre o que eu sou capaz de fazer. Ele fez uma pausa dramática, absorvendo a atenção de todos. Eu vendi minha própria mãe. As palavras caíram como pedras, quebrando o silêncio da capela, chocando a todos que ali estavam. A filha casa com o escravo mudo. O coronel confessa na igreja que vendeu a própria mãe. A manhã seguinte amanheceu com um peso no ar. O sol, ainda tímido no horizonte, parecia relutante em iluminar a crueldade que se anunciava. Na fazenda Olho d'Água, o burburinho era diferente, mais denso, carregado de uma expectativa mórbida. Todos sabiam. Inácio seria levado. O comprador, um homem de semblante duro e olhar frio, já havia chegado, acompanhado de 2 capangas. Ele observava Inácio com um ar de quem avalia uma peça de gado. Julieta, com o coração batendo, descompassado no peito, sentia o frio da despedida se aproximar. Ela estava na cozinha, mas seus olhos buscavam Inácio por entre as frestas da janela. Ele, amarrado a um poste no pátio central, mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos em um ponto distante, como se sua mente já estivesse em um lugar inatingível para seus algozes. O coronel Aprígio, satisfeito com o espetáculo de sua própria autoridade, caminhava de um lado para o outro, gesticulando para o comprador, explicando os benefícios de Inácio, seu silêncio, sua força. As palavras do coronel eram como chicotadas na alma de Julieta. De repente, um movimento. O coronel se aproximou de Inácio, uma expressão de triunfo no rosto envelhecido. Ele ia desamarrá-lo para que o comprador pudesse examiná-lo melhor. Foi nesse instante que Julieta agiu.
Sem pensar, sem hesitar, ela irrompeu da cozinha, os olhos fixos em Inácio, seu corpo tremendo, mas sua voz, surpreendentemente firme, ecoou pelo pátio, silenciando o coronel e todos os presentes. Eu me caso com ele. A frase, simples e direta, suspendeu o tempo. O coronel Aprígio parou, a mão no nó que prendia Inácio. O comprador, os capangas, Firmino, os demais trabalhadores, todos se viraram para Julieta, chocados. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o próprio coração batendo. Julieta, de pé no meio do pátio, a poeira levantando-se em volta de seus pés, não recuou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora ardiam com uma determinação feroz. O coronel Aprígio foi o primeiro a se recuperar do choque. Seu rosto, antes rubro de satisfação, agora se contorcia em uma máscara de fúria. O quê? Você enlouqueceu, menina? Casar-se com um escravo? Com um mudo? Você não sabe o que está dizendo. Ele se aproximou de Julieta, o dedo em riste, a voz um trovão. Você é minha propriedade. Sua vida me pertence. E esse animal vai para onde eu mandar. Julieta respirou fundo. Não, coronel. Minha vida pode ser sua, mas minha alma jamais. E meu coração, esse eu entreguei a Inácio. Eu me caso com ele. Se ele for, eu vou junto. A declaração de Julieta era um desafio direto, uma afronta pública à autoridade do coronel. Ninguém na fazenda jamais havia ousado tanto. Os trabalhadores, antes mudos de medo, começaram a sussurrar, a trocar olhares. Uma faísca de esperança, de admiração, acendeu-se em alguns olhos. Inácio, que até então permanecia imóvel, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Julieta, e neles uma mistura de surpresa, gratidão e uma dor profunda. Ele balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível, como se quisesse protegê-la de sua própria audácia. Mas Julieta não cedeu. Ela sentia que, naquele momento, a dignidade de Inácio, a dignidade de todos eles, estava em jogo. O comprador, impaciente com a cena, pigarreou. Coronel, o que é isso? Eu vim aqui para fazer negócio, não para assistir a um teatro. Se a moça não quer que o escravo vá, eu posso levar a moça também. Um par de braços a mais nunca é demais. A ameaça era velada, mas clara. A fúria do coronel se acendeu ainda mais. Ele não podia perder Inácio nem Julieta, especialmente não de uma forma que manchasse sua reputação de homem de pulso firme. O coronel Aprígio, então, tomou uma decisão perversa, calculada para humilhar Julieta e Inácio, e, ao mesmo tempo, reafirmar seu poder. Ele sorriu, um sorriso sem humor, cheio de malícia. Muito bem, Julieta. Você quer se casar com o mudo? Pois que seja. Mas não será um casamento como os outros. Será um casamento que você e todos aqui jamais esquecerão. Ele se virou para o comprador. O negócio está desfeito. Esse escravo não está mais à venda, mas agora ele é propriedade dessa mulher. E ela é minha. E ambos trabalharão para mim, pagando por essa insolência até o último suspiro. A voz do coronel ecoou pelo pátio. Ele não venderia Inácio, mas o manteria ali, sob seu jugo, e faria de suas vidas um inferno ainda maior. A ideia era clara. Eles teriam o amor que queriam, mas sem liberdade, sem dignidade e sob a constante vigilância e crueldade do coronel. Era uma punição mais sutil, mas talvez mais dolorosa do que a separação. Julieta sentiu um misto de alívio e desespero. Alívio por Inácio não ser levado, desespero pela armadilha em que haviam caído. Mas ela olhou para Inácio e viu em seus olhos a mesma centelha de desafio. Eles estavam juntos, e isso, por si só, já era uma pequena vitória. O coronel Aprígio, convencido de que havia vencido, ordenou que preparassem um casamento simples na capela da fazenda em 3 dias. Quero que todos vejam o que acontece. Com quem desafia minhas ordens, ele bradou. Nos dias que se seguiram, a notícia do casamento forçado se espalhou por toda a fazenda. Os trabalhadores murmuravam, alguns com pena, outros com um medo renovado do coronel. Firmino, o capataz, espreitava Julieta e Inácio com um prazer sádico, garantindo que eles não tivessem um momento de paz. Os trabalhos para o casal foram redobrados, as humilhações públicas se tornaram mais frequentes. O coronel queria que eles se arrependessem de sua escolha. Chegou o dia do casamento. A capela, pequena e empoeirada, estava cheia de trabalhadores e vizinhos curiosos. O coronel Aprígio, em seu terno de linho branco, postava-se no altar, um sorriso de escárnio nos lábios. Julieta, vestida com um simples vestido de algodão, caminhou até o altar com a cabeça erguida, Inácio ao seu lado. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar, uma promessa silenciosa de que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos,
A cerimônia foi breve, as palavras do padre apressadas e sem emoção. Mas, no momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, o coronel Aprígio ergueu a mão. Eu tenho algo a dizer, ele anunciou, sua voz retumbando na pequena capela. Todos os olhares se voltaram para ele. O coronel sorriu, um sorriso de quem guarda um segredo sujo. Antes que essa união se complete, quero que todos saibam a verdade sobre mim, a verdade sobre esta fazenda, a verdade sobre o que eu sou capaz de fazer. Ele fez uma pausa dramática, absorvendo a atenção de todos. Eu vendi minha própria mãe. As palavras caíram como pedras, quebrando o silêncio da capela, chocando a todos que ali estavam. Um murmúrio de horror e incredulidade varreu os presentes. Vender a própria mãe? Era algo impensável, um crime contra a natureza, contra a própria humanidade. Julieta e Inácio, de pé no altar, sentiram um calafrio percorrer a espinha. O sorriso do coronel se alargou, um brilho insano nos olhos. Ele parecia se deleitar com o choque que havia provocado. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, continuou o coronel, a voz agora carregada de uma falsa humildade. Minha mãe, uma mulher forte e teimosa que sempre achou que sabia mais do que eu. Ela se opunha aos meus planos, aos meus negócios, achava que eu não era digno de herdar estas terras. Ele gesticulava, como se estivesse contando uma história trivial. Então eu a despachei, para longe, para uma fazenda onde ela nunca mais me incomodaria, e usei o dinheiro para expandir minhas terras, para comprar mais escravos, para construir este império que vocês veem. A confissão do coronel era uma bomba, não apenas pela crueldade do ato, mas pela forma como ele a revelava, sem arrependimento, com um orgulho doentio. Ele estava usando o casamento de Julieta e Inácio como palco para sua própria demonstração de poder e depravação. Os olhos dos trabalhadores se arregalavam, alguns com náusea, outros com um medo ainda maior do homem que os controlava. A reputação do coronel, antes temida, agora era repugnante. Julieta sentiu uma onda de fúria. O coronel não era apenas cruel, era um monstro. E ele estava ali, na casa de Deus, usando sua própria filha e o homem que ela amava para se gabar de sua sordidez. Inácio, ao lado dela, apertou sua mão discretamente. Seus olhos silenciosos falavam de uma indignação que não podia ser expressa em palavras. O padre, pálido, tentava intervir. Coronel Aprígio, por favor, este não é o lugar nem a hora para tais revelações. Estamos celebrando um casamento. Mas o coronel o ignorou, como se o padre fosse invisível. Este é exatamente o lugar e a hora, padre. Quero que todos saibam quem eu sou. Quero que todos saibam que ninguém me desafia impunemente. Nem mesmo minha própria mãe. Nem mesmo minha própria filha. Ele olhou diretamente para Julieta, um olhar de triunfo maligno. Você achou que me desafiaria, não foi, Julieta? Achou que seu amor de escrava me dobraria? Pois saiba que eu sou capaz de coisas muito piores do que vender um escravo. Ou uma mãe. A capela estava em choque. Ninguém ousava falar, nem mesmo respirar alto. A atmosfera estava carregada, pesada com a maldade que o coronel exalava. A confissão dele não era um ato de contrição, mas uma ameaça velada. Uma demonstração de sua capacidade ilimitada de crueldade. Ele estava consolidando seu poder pelo terror, mostrando a todos que não havia limites para sua tirania. Julieta sentiu o sangue gelar nas veias, mas ao mesmo tempo, uma nova força, uma raiva gélida começou a crescer dentro dela. O coronel havia ultrapassado todos os limites. Ele não apenas a humilhava, mas manchava a memória de sua própria família, de sua própria mãe, para provar um ponto. E isso, ela sabia, não podia ficar impune. Aquele ato de vileza, proferido em um local sagrado diante de todos, era a gota d'água. O coronel Aprígio, satisfeito com o silêncio estarrecido da congregação, voltou-se para o padre, um sorriso vitorioso no rosto. Agora, padre, pode continuar com a cerimônia. E que todos se lembrem deste dia. Que se lembrem do que acontece quando se tenta desafiar o coronel Aprígio. Ele pensava ter consolidado seu domínio, mas, na verdade, havia acendido uma chama perigosa no coração de sua filha. E essa chama, uma vez acesa, seria impossível de apagar. A filha casa com o escravo mudo. O coronel confessa na igreja que vendeu a própria mãe. A manhã seguinte amanheceu com um peso no ar. O sol, ainda tímido no horizonte, parecia relutante em iluminar a crueldade que se anunciava. Na fazenda Olho d'Água, o burburinho era diferente, mais denso, carregado de uma expectativa mórbida. Todos sabiam. Inácio seria levado. O comprador, um homem de semblante duro e olhar frio, já havia chegado, acompanhado de 2 capangas. Ele observava Inácio com um ar de quem avalia uma peça de gado. Julieta, com o coração batendo descompassado no peito, sentia o frio da despedida se aproximar.
Ela estava na cozinha, mas seus olhos buscavam Inácio por entre as frestas da janela. Ele, amarrado a um poste no pátio central, mantinha na cabeça erguida, os olhos fixos em um ponto distante, como se sua mente já estivesse em um lugar inatingível para seus algozes. O coronel Aprígio, satisfeito com o espetáculo de sua própria autoridade, caminhava de um lado para o outro, gesticulando para o comprador, explicando os benefícios de Inácio, seu silêncio, sua força. As palavras do coronel eram como chicotadas na alma de Julieta. De repente, um movimento. O coronel se aproximou de Inácio, uma expressão de triunfo no rosto envelhecido. Ele ia desamarrá-lo para que o comprador pudesse examiná-lo melhor. Foi nesse instante que Julieta agiu. Sem pensar, sem hesitar, ela irrompeu da cozinha, os olhos fixos em Inácio, seu corpo tremendo, mas sua voz, surpreendentemente firme, ecoou pelo pátio, silenciando o coronel e todos os presentes. Eu me caso com ele. A frase, simples e direta, suspendeu o tempo. O coronel Aprígio parou, a mão no nó que prendia Inácio. O comprador, os capangas, Firmino, os demais trabalhadores, todos se viraram para Julieta, chocados. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o próprio coração batendo. Julieta, de pé, no meio do pátio, a poeira levantando-se em volta de seus pés, não recuou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora ardiam com uma determinação feroz. O coronel Aprígio foi o primeiro a se recuperar do choque. Seu rosto, antes rubro de satisfação, agora se contorcia em uma máscara de fúria. O quê? Você enlouqueceu? Menina, casar-se com um escravo? Com um mudo? Você não sabe o que está dizendo. Ele se aproximou de Julieta, o dedo em riste, a voz um trovão. Você é minha propriedade. Sua vida me pertence. E esse animal vai para onde eu mandar. Julieta respirou fundo. Não, coronel. Minha vida pode ser sua, mas minha alma jamais. E meu coração, esse eu entreguei a Inácio. Eu me caso com ele. Se ele for, eu vou junto. A declaração de Julieta era um desafio direto, uma afronta pública à autoridade do coronel. Ninguém na fazenda jamais havia ousado tanto. Os trabalhadores, antes mudos de medo, começaram a sussurrar, a trocar olhares. Uma faísca de esperança, de admiração, acendeu-se em alguns olhos. Inácio, que até então permanecia imóvel, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Julieta, e neles uma mistura de surpresa, gratidão e uma dor profunda. Ele balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível, como se quisesse protegê-la de sua própria audácia. Mas Julieta não cedeu. Ela sentia que, naquele momento, a dignidade de Inácio, a dignidade de todos eles, estava em jogo. O comprador, impaciente com a cena, pigarreou. Coronel, o que é isso? Eu vim aqui para fazer negócio, não para assistir a um teatro. Se a moça não quer que o... Escravo vá, eu posso levar a moça também. Um par de braços a mais nunca é demais. A ameaça era velada, mas clara. A fúria do coronel se acendeu ainda mais. Ele não podia perder Inácio, nem Julieta, especialmente não de uma forma que manchasse sua reputação de homem de pulso firme. O coronel Aprígio, então, tomou uma decisão perversa, calculada para humilhar Julieta e Inácio, e, ao mesmo tempo, reafirmar seu poder. Ele sorriu, um sorriso sem humor, cheio de malícia. Muito bem, Julieta, você quer se casar com o mudo? Pois que seja, mas não será um casamento como os outros. Será um casamento que você e todos aqui jamais esquecerão. Ele se virou para o comprador. O negócio está desfeito. Esse escravo não está mais à venda. Mas agora, ele é propriedade dessa mulher e ela é minha. E ambos trabalharão para mim, pagando por essa insolência até o último suspiro. A voz do coronel ecoou pelo pátio. Ele não venderia Inácio, mas o manteria ali, sob seu jugo, e faria de suas vidas um inferno ainda maior. A ideia era clara. Eles teriam o amor que queriam, mas sem liberdade, sem dignidade e sob a constante vigilância e crueldade do coronel. Era uma punição mais sutil, mas talvez mais dolorosa do que a separação. Julieta sentiu um misto de alívio e desespero. Alívio por Inácio não ser levado, desespero pela armadilha em que haviam caído. Mas ela olhou para Inácio e viu em seus olhos a mesma centelha de desafio. Eles estavam juntos, e isso, por si só, já era uma pequena vitória. O coronel Aprígio, convencido de que havia vencido, ordenou que preparassem um casamento simples na capela da fazenda, em 3 dias. Quero que todos vejam o que acontece com quem desafia minhas ordens, ele bradou. Nos dias que se seguiram, a notícia do casamento forçado se espalhou por toda a fazenda. Os trabalhadores murmuravam, alguns com pena, outros com um medo renovado do coronel. Firmino, o capataz, espreitava Julieta e Inácio com um prazer sádico, garantindo que eles não tivessem um momento de paz. Os trabalhos para o casal foram redobrados, as humilhações públicas se tornaram mais frequentes.
O coronel queria que eles se arrependessem de sua escolha. Chegou o dia do casamento. A capela, pequena e empoeirada, estava cheia de trabalhadores e vizinhos curiosos. O coronel Aprígio, em seu terno de linho branco, postava-se no altar, um sorriso de escárnio nos lábios. Julieta, vestida com um simples vestido de algodão, caminhou até o altar com a cabeça erguida, Inácio ao seu lado. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar, uma promessa silenciosa de que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A cerimônia foi breve, as palavras do padre, apressadas e sem emoção. Mas no momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, o coronel Aprígio ergueu a mão. Eu tenho algo a dizer, ele anunciou, sua voz retumbando na pequena capela. Todos os olhares se voltaram para ele. O coronel sorriu, um sorriso de quem guarda um segredo sujo. Antes que essa união se complete, quero que todos saibam a verdade sobre mim. A verdade sobre esta fazenda. A verdade sobre o que eu sou capaz de fazer. Ele fez uma pausa dramática, absorvendo a atenção de todos. Eu vendi minha própria mãe. As palavras caíram como pedras, quebrando o silêncio da capela, chocando a todos que ali estavam. Um murmúrio de horror e incredulidade varreu os presentes. Vender a própria mãe? Era algo impensável, um crime contra a natureza, contra a própria humanidade. Julieta e Inácio, de pé no altar, sentiram um calafrio percorrer a espinha. O sorriso do coronel se alargou, um brilho insano nos olhos. Ele parecia se deleitar com o choque que havia provocado. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, continuou o coronel, a voz agora carregada de uma falsa humildade. Minha mãe, uma mulher forte, teimosa, que sempre achou que sabia mais do que eu. Ela se opunha aos meus planos, aos meus negócios, achava que eu não era digno de herdar estas terras. Ele gesticulava como se estivesse contando uma história trivial. Então eu a despachei, para longe, para uma fazenda onde ela nunca mais me incomodaria. E usei o dinheiro para expandir minhas terras, para comprar mais escravos, para construir este império que vocês veem. A confissão do coronel era uma bomba. Não apenas pela crueldade do ato, mas pela forma como ele a revelava, sem arrependimento, com um orgulho doentio. Ele estava usando o casamento de Julieta e Inácio como palco para sua própria demonstração de poder e depravação. Os olhos dos trabalhadores se arregalavam, alguns com náusea, outros com um medo ainda maior do homem que os controlava. A reputação do coronel, antes temida, agora era repugnante. Julieta sentiu uma onda de fúria. O coronel não era apenas cruel, era um monstro. E ele estava ali, na casa de Deus, usando sua própria filha e o homem que ela amava para se gabar de sua sordidez. Inácio, ao lado dela, apertou sua mão discretamente. Seus olhos silenciosos falavam, de uma indignação que não podia ser expressa em palavras. O padre, pálido, tentava intervir. Coronel Aprígio, por favor, este não é o lugar nem a hora para tais revelações. Estamos celebrando um casamento. Mas o coronel o ignorou, como se o padre fosse invisível. Este é exatamente o lugar e a hora, padre. Quero que todos saibam quem eu sou. Quero que todos saibam que ninguém me desafia impunemente. Nem mesmo minha própria mãe. Nem mesmo minha própria filha. Ele olhou diretamente para Julieta, um olhar de triunfo maligno. Você achou que me desafiaria, não foi, Julieta? Achou que seu amor de escrava me dobraria? Pois saiba que eu sou capaz de coisas muito piores do que vender um escravo, ou uma mãe. A capela estava em choque. Ninguém ousava falar, nem mesmo respirar alto. A atmosfera estava carregada, pesada, com a maldade que o coronel exalava. A confissão dele não era um ato de contrição, mas uma ameaça velada, uma demonstração de sua capacidade ilimitada de crueldade. Ele estava consolidando seu poder pelo terror, mostrando a todos que não havia limites para sua tirania. Julieta sentiu o sangue gelar nas veias, mas ao mesmo tempo uma nova força, uma raiva gélida, começou a crescer dentro dela. O coronel havia ultrapassado todos os limites. Ele não apenas a humilhava, mas manchava a memória de sua própria família, de sua própria mãe, para provar um ponto. E isso, ela sabia, não podia ficar impune. Aquele ato de vileza, proferido em um local sagrado diante de todos, era a gota d'água. O coronel Aprígio, satisfeito com o silêncio estarrecido da congregação, voltou-se para o padre, um sorriso vitorioso no rosto. Agora, padre, pode continuar com a cerimônia. E que todos se lembrem deste dia. Que se lembrem do que acontece quando se tenta desafiar o coronel Aprígio. Ele pensava ter consolidado seu domínio, mas, na verdade, havia acendido uma chama perigosa no coração de sua filha. E essa chama, uma vez acesa, seria impossível de apagar. Julieta olhou para Inácio, e o que viu nos olhos dele não foi medo, mas uma compreensão silenciosa, uma cumplicidade profunda. Aquele momento, de tamanha humilhação,
selava o destino deles de uma forma inesperada. O coronel, em sua megalomania, havia subestimado a força que nascia da união de duas almas oprimidas. A cerimônia continuou, mas as palavras do padre eram apenas um zumbido distante. Ninguém conseguia esquecer a monstruosa confissão do coronel. Aquele segredo, antes sussurrado em cantos escuros, agora ecoava na mente de todos, maculando a imagem de poder do coronel com uma mancha de depravação. Inácio, mesmo mudo, comunicava sua indignação através de seu olhar. Ele sabia que a confissão do coronel, embora um ato de crueldade, também era uma rachadura na armadura do tirano. As pessoas agora viam o coronel não apenas como um homem poderoso, mas como um ser abjeto, capaz de vender a própria mãe. Essa revelação, proferida por ele mesmo, na frente de todos, era um veneno lento que começava a corroer sua autoridade moral. O casamento foi consumado, mas não havia alegria, apenas uma determinação sombria no olhar de Julieta. Ela e Inácio eram agora marido e mulher, mas também prisioneiros em sua própria casa, sob a vigilância constante de um monstro. A vida na fazenda, que já era difícil, tornou-se insuportável. O coronel Aprígio fez questão de que cada dia fosse um lembrete de sua generosidade em permitir que ficassem juntos. Os trabalhos mais pesados, as tarefas mais degradantes, eram reservadas a eles. Firmino, o capataz, sentindo-se encorajado pela aprovação do coronel, intensificou suas provocações. Ele zombava de Inácio, chamava-o de o mudo sortudo, por ter conquistado a filha do coronel, e lançava olhares lascivos para Julieta, sabendo que ela não podia reagir sem colocar a vida de Inácio em risco. A humilhação era constante, um fardo pesado que Julieta e Inácio carregavam com uma dignidade silenciosa. Mas, sob toda a opressão, algo novo florescia entre eles. A adversidade os unia de uma forma que nada mais poderia. Em cada olhar trocado, em cada toque furtivo, havia uma promessa de resistência. Inácio, com sua força silenciosa, era o esteio de Julieta. E Julieta, com sua inteligência e sua coragem, era a voz que Inácio não tinha. Eles eram um contra o mundo, contra o coronel. Julieta começou a observar o coronel de perto, buscando falhas, fraquezas. Ela se lembrava da confissão dele na igreja, das palavras que ele usou para descrever a mãe. Havia algo ali, uma ferida antiga, um ressentimento que o coronel carregava. E Julieta sabia que, para derrubar um monstro, era preciso encontrar sua cicatriz mais profunda. Ela escutava as conversas dos outros trabalhadores, coletava pedaços de informações, montando um quebra-cabeça macabro da vida do coronel. O coronel, por sua vez, estava cego pela própria soberba. Ele acreditava que havia quebrado o espírito de Julieta e Inácio, que os havia transformado em meros joguetes em suas mãos. Ele não percebia que, ao invés de apagá-la, ele havia acendido uma chama de vingança no coração de sua filha. E essa chama arderia com mais intensidade a cada nova humilhação, a cada nova injustiça. A vida de Julieta e Inácio era um inferno, mas não um inferno sem esperança. Eles tinham um ao outro e tinham a memória daquele dia na capela, a confissão do coronel, o choque nos olhos de todos. Aquilo era uma arma, uma verdade que o coronel havia entregue nas mãos deles. E Julieta, com a mente afiada e o coração endurecido, sabia que precisaria usar essa arma no momento certo. Os dias se arrastavam na fazenda, marcados pelo suor, pelo cansaço e pela vigilância constante. Mas a cada pôr do sol, Julieta e Inácio encontravam um momento, por mais breve que fosse, para reafirmar sua união, para trocar olhares de cumplicidade e para alimentar a esperança de que um dia a justiça seria feita. Eles eram um farol, um para o outro, em meio à escuridão que o coronel impunha. A fazenda Olho d'Água era um caldeirão de ressentimentos e medos, e a confissão do coronel havia adicionado um ingrediente amargo e nauseabundo à mistura. Os trabalhadores, antes apenas temerosos, agora sentiam um misto de repulsa e um terror ainda maior. Aquele homem não tinha limites. Mas, na penumbra da noite, em reuniões secretas, começavam a surgir murmúrios de que algo precisava ser feito. A semente da rebelião começava a germinar, silenciosamente, na terra árida da opressão. O coronel, em sua cegueira, continuava assistindo apertar o cerco. Ele queria ver Julieta e Inácio definharem, queria que eles implorassem por sua misericórdia. Mas a cada chicotada, a cada humilhação, ele apenas fortalecia a determinação deles. E sem saber, ele estava construindo o próprio cadafalso, tijolo por tijolo, com suas próprias atrocidades. A vingança, Julieta sabia, seria um prato servido frio, e ela estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário. O coronel havia cometido seu pior erro ao subestimar a força de um amor proibido e a dignidade de quem não tinha mais nada a perder. A filha casa com o escravo mudo, o coronel confessa na igreja que vendeu a própria mãe. A vida na fazenda. Olho d'Água
era um inferno, mas não um inferno sem esperança. Eles tinham um ao outro e tinham a memória daquele dia na capela, a confissão do coronel, o choque nos olhos de todos. Aquilo era uma arma, uma verdade que o coronel havia entregue nas mãos deles. E Julieta, com a mente afiada e o coração endurecido, sabia que precisaria usar essa arma no momento certo. Os dias se arrastavam na fazenda, marcados pelo suor, pelo cansaço e pela vigilância constante. Mas a cada pôr do sol, Julieta e Inácio encontravam um momento, por mais breve que fosse, para reafirmar sua união, para trocar olhares de cumplicidade e para alimentar a esperança de que um dia a justiça seria feita. Eles eram um farol, um para o outro, em meio à escuridão que o coronel impunha. A fazenda Olho d'Água era um caldeirão de ressentimentos e medos, e a confissão do coronel havia adicionado um ingrediente amargo e nauseabundo à mistura. Os trabalhadores, antes apenas temerosos, agora sentiam um misto de repulsa e um terror ainda maior. Aquele homem não tinha limites, mas, na penumbra da noite, em reuniões secretas, começavam a surgir murmúrios de que algo precisava ser feito. A semente da rebelião começava a germinar, silenciosamente, na terra árida da opressão. O coronel, em sua cegueira, continuava a apertar o cerco. Ele queria ver Julieta e Inácio definharem. Queria que eles implorassem por sua misericórdia. Mas a cada chicotada, a cada humilhação, ele apenas fortalecia a determinação deles. E sem saber, ele estava construindo o próprio cadafalso, tijolo por tijolo, com suas próprias atrocidades. A vingança, Julieta sabia, seria um prato servido frio, e ela estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário. O coronel havia cometido seu pior erro ao subestimar a força de um amor proibido e a dignidade de quem não tinha mais nada a perder. A primeira faísca para a mudança veio com a chegada de uma nova leva de escravos à fazenda. Entre eles havia uma mulher mais velha, de olhos tristes e cansados, mas com uma estranha semelhança, com alguém que Julieta não conseguia identificar de imediato. Ela se chamava Benedita, e sua chegada agitou a rotina, trazendo consigo histórias de outras terras, de outros sofrimentos. Julieta sentiu uma conexão instantânea com a mulher, uma empatia silenciosa que ia além das palavras. Benedita parecia carregar um fardo pesado, e seus olhos por vezes fixavam-se no coronel Aprígio com uma intensidade que beirava o ódio. Julieta notou isso, e a curiosidade a corroía. Havia algo mais ali, algo que Benedita sabia e que não ousava expressar. Inácio, com sua percepção aguçada, também percebeu a tensão. Seus olhares se cruzavam e uma troca de informações silenciosa se estabelecia entre os três, um pacto de observação e cautela. Uma noite, enquanto trabalhava na cozinha, Julieta ouviu fragmentos de uma conversa entre Benedita e outra escrava mais velha. Eram sussurros sobre uma fazenda distante, sobre uma mulher que fora vendida, sobre a crueldade de um filho que não respeitava nem a própria mãe. O coração de Julieta disparou. Poderia ser? A semelhança, os olhos, a história. Tudo começava a se encaixar de uma forma terrível. Julieta se aproximou discretamente, fingindo arrumar algo. As palavras de Benedita eram carregadas de dor e ressentimento. Ele me vendeu como se eu fosse um animal. Meu próprio filho disse que eu era um estorvo que atrapalhava seus negócios. A voz embargada de Benedita fez um frio percorrer a espinha de Julieta. Era a mãe do coronel. A mulher que ele havia confessado ter vendido na igreja. A mãe que ele desprezava. Julieta sentiu uma mistura de choque e fúria. A mãe do coronel estava ali, na mesma fazenda, vivendo como escrava sob o domínio de seu próprio filho. O absurdo da situação era revoltante. Ela ainda não sabia, mas aquele detalhe ia custar caro. A presença de Benedita era uma bomba relógio. Uma verdade que o coronel pensava ter enterrado, mas que agora respirava sob o mesmo teto que ele. A situação piorou de forma clara quando Benedita, enfraquecida pelo trabalho e pela idade, adoeceu gravemente. O coronel Aprígio, indiferente, ordenou que ela continuasse trabalhando, mesmo com febre alta. Escravo doente é escravo inútil, ele bradou sem um pingo de compaixão. Julieta, com a ajuda de Inácio, tentava cuidar de Benedita em segredo, levando-lhe água e comida e aplicando compressas para baixar a febre. Era um dilema terrível. Se fossem descobertos, a punição seria severa. A febre de Benedita não cedia e ela delirava, chamando pelo nome de sua antiga fazenda, pelo nome de seu filho, mas com um tom de mágoa e desilusão. Julieta sentia a urgência de agir. Não podia deixar a mãe do coronel morrer em tais condições, não depois de tudo o que havia descoberto. Havia uma chance ali, uma fresta na armadura do coronel, se ela soubesse como usá-la. Julieta decidiu procurar o padre da capela, o mesmo que havia celebrado seu casamento. Ela sabia que era arriscado, mas o padre era a única autoridade que poderia, talvez, ter alguma influência sobre o coronel.
mesmo que mínima. Ela contou a ele, em sussurros, a verdade sobre Benedita, a mãe do coronel, vivendo como escrava. O padre, pálido, ouviu em choque. A confissão do coronel na igreja ganhava um novo e terrível significado. O padre, um homem de fé, mas também de medo, prometeu intervir. Ele confrontou-se Coronel Aprígio, implorando por misericórdia, lembrando-o de seus deveres cristãos e da abominação de manter a própria mãe em cativeiro. Mas o coronel riu na cara do padre, chamando-o de tolo e intrometido. Ele negou veementemente que Benedita fosse sua mãe, alegando que o padre estava sendo manipulado por mentiras de escravos. Apesar da negação, o coronel percebeu o perigo. A história de sua mãe vendida, agora materializada em Benedita, era uma ameaça à sua reputação, por mais maculada que ela já estivesse. Ele não podia permitir que a verdade se espalhasse. Foi aí que o coronel Aprígio percebeu que Julieta não era como as outras. Ela era inteligente, destemida e estava disposta a lutar. A pressão aumentou de forma insuportável. O coronel, furioso com a intervenção do padre, redobrou a vigilância sobre Julieta, Inácio e Benedita. Ele os isolou, impedindo-os de ter contato com outros trabalhadores. Firmino, o capataz, recebeu ordens explícitas para torturá-los com trabalhos ainda mais exaustivos e humilhantes. Benedita, agora completamente isolada, definhava rapidamente. Julieta tentou novamente falar com o padre, mas ele, amedrontado pela fúria do coronel, recusou-se a ajudar. Não posso fazer mais nada, minha filha. O coronel é um homem perigoso, ele disse com a voz tremendo. Outros trabalhadores, que poderiam ter testemunhado a favor de Benedita, também se calaram, com medo das represálias. Julieta sentiu-se sozinha, sem saída, com a vida de Benedita escorrendo por entre seus dedos. A cada dia, a saúde de Benedita piorava. Ela tossia sangue e seu corpo magro e fraco mal conseguia se mover. Julieta e Inácio a carregavam para os trabalhos, tentando aliviar seu sofrimento, mas era inútil. A morte se aproximava e, com ela, a última chance de justiça para a mãe do coronel. Aquele problema grave colocava tudo em risco. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. A gota d'água veio em uma manhã fria e úmida. Benedita, fraca demais para levantar, foi arrastada para o campo de algodão por Firmino, sob as ordens do coronel. A humilhação era pública, brutal. O coronel Aprígio observava de longe, um sorriso cruel nos lábios, enquanto sua própria mãe era forçada a trabalhar até a exaustão. Ele queria que todos vissem o que acontecia com quem ousava desafiá-lo, mesmo que fosse sua própria carne e sangue. Julieta assistiu à cena com o coração apertado, a raiva fervendo em suas veias. Ela viu Benedita cair, exausta, tossindo sangue, e Firmino a chutando, ordenando que se levantasse. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Julieta. O medo deu lugar a uma certeza gélida. Não havia mais nada a perder. Eles iriam matar a mãe do coronel bem ali, na frente de todos, e ele ficaria impune. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. Para Julieta, esse momento chegou quando ela viu a vida esvair-se dos olhos de Benedita, enquanto Firmino a humilhava. Ela pensou em fugir, em implorar, mas sabia que nenhuma dessas opções a levaria à justiça. Apenas a ação direta, a revelação total, poderia parar o coronel. E ela tinha a arma perfeita, a confissão dele na igreja, agora com a prova viva de sua crueldade. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. Ela não deixaria a mãe de seu marido, a avó de seus futuros filhos, morrer em vão. Julieta se aproximou de Inácio, e em seus olhos ele viu a determinação que ela sentia. Ele apertou sua mão, um pacto silencioso de que estariam juntos até o fim. O plano era ousado, perigoso, mas era a única chance. Eles fariam o coronel pagar por seus crimes, por sua crueldade, por sua depravação. O preço seria alto, mas a dignidade de Benedita e a justiça para todos valiam qualquer sacrifício. A filha casa com o escravo mudo. O coronel confessa na igreja que vendeu a própria mãe. A noite era escura e sem lua, um manto pesado sobre a fazenda a olho d'água. Mas dentro da senzala, uma chama de coragem ardia no peito de Julieta. Ela e Inácio estavam ali, próximos a Benedita, que respirava com dificuldade. O tempo era curto e cada segundo parecia escorrer como areia entre os dedos. A atmosfera era carregada de tensão, o ar pesado, com a dor de Benedita e a determinação silenciosa dos dois jovens. Alguns escravos, fiéis a Julieta e Inácio, estavam presentes, seus olhos cheios de apreensão e uma esperança quase desesperada. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Julieta se inclinou sobre Benedita, seu rosto iluminado pela fraca luz de uma lamparina. A mulher mais velha mal conseguia falar, mas seus olhos, turvos pela febre e pela dor, encontraram os de Julieta. Havia uma súplica silenciosa ali, um pedido de paz, de dignidade. Julieta segurou a mão de Benedita,
frágil e fria, e um nó se formou em sua garganta. Ela prometeu, em silêncio, que Benedita não morreria em vão. Inácio, ao lado de Julieta, observava a cena com uma tristeza profunda, mas também com a força inabalável de quem estava pronto para tudo. O plano de Julieta era arriscado, quase suicida. Ela sabia que precisava expor o coronel Aprígio de uma vez por todas, de uma forma que ele não pudesse negar ou reverter. A confissão na igreja, o padre e a presença de Benedita, todas eram peças de um quebra-cabeça que agora ela estava pronta para montar diante de todos. Ela explicou seu plano em sussurros, suas palavras carregadas de urgência e determinação. Os poucos que a ouviam engoliram em seco, mas não ousaram questionar. Aquele era o momento, a última chance de respirar liberdade. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido, como se hesitasse em iluminar as atrocidades que se desenrolariam. O coronel Aprígio, em sua rotina de crueldade, dirigiu-se ao campo de algodão, onde os escravos já trabalhavam sob o chicote de Firmino. Ele queria ver Benedita se arrastar, queria humilhá-la mais umas vez. Mas, ao chegar, deparou-se com uma cena inesperada. Julieta estava lá, no centro do campo, não trabalhando, mas de pé, ereta, segurando a mão de Inácio. Ao lado deles, Benedita estava sentada no chão, fraca, mas com os olhos fixos no coronel. Não era uma cena de trabalho, mas de desafio. O coronel parou, surpreso, e um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo diferente no ar, uma tensão que ele não conseguia identificar. Os outros escravos pararam o trabalho, observando em silêncio, com o coração palpitando. Firmino, confuso, olhou para o coronel, esperando ordens. Mas o coronel estava paralisado, seu olhar fixo em Julieta e depois em Benedita. Ele sentiu um frio na boca do estômago, um pressentimento terrível. Julieta deu um passo à frente, sua voz, geralmente suave, agora soava clara e firme, carregada de uma autoridade que ninguém esperava. Coronel Aprígio, ela bradou, e o som de sua voz ecoou pelo campo. Chegou a hora de a verdade vir à tona. O coronel, chocado, tentou reagir, mas sua voz falhou. Essa mulher, Julieta continuou apontando para Benedita, é sua mãe, a mesma mãe que o senhor confessou ter vendido na igreja. Um murmúrio de choque percorreu os trabalhadores. Muitos já desconfiavam, mas ouvir a filha do coronel dizer isso em voz alta, na frente de todos, era algo impensável. O coronel Aprígio, furioso, tentou calar Julieta. Cale a boca, sua louca, que mentiras são essas? Ele avançou em sua direção, mas Inácio se colocou à frente de Julieta, uma barreira silenciosa e inabalável. O coronel hesitou, percebendo a determinação nos olhos do escravo mudo. Julieta não se intimidou. O senhor negou na igreja, negou ao padre, mas aqui está a prova viva de sua crueldade. Ela se virou para Benedita, que, com um esforço sobre-humano, levantou a mão trêmula e apontou para o coronel. Meu filho, ele me vendeu... As palavras, fracas e quase inaudíveis, foram como um trovão no campo. A reação foi imediata. Os escravos, antes apenas espectadores, agora olhavam para o coronel com uma mistura de repulsa e fúria. A confissão na igreja havia sido chocante, mas ver a própria mãe do coronel, uma mulher velha e doente, ali, como escrava, era algo que ultrapassava qualquer limite da decência. Firmino, o capataz, que sempre fora leal ao coronel, parecia perturbado. Ele olhou para Benedita, para o coronel, e uma expressão de dúvida e vergonha cruzou seu rosto. A lealdade cega começava a ruir. O coronel Aprígio estava em pânico. Sua imagem de homem poderoso e respeitado desmoronava diante de seus olhos. Ele tentou se recompor, mas as palavras de Julieta haviam atingido seu ponto mais vulnerável. Isso é uma farsa, uma conspiração de escravos, ele gritou, mas sua voz não tinha mais a mesma autoridade. Julieta, com a dignidade de uma rainha, olhou diretamente nos olhos do coronel. O senhor me fez casar com Inácio para me humilhar. Me fez trabalhar como escrava, mas o senhor cometeu um erro, coronel. Subestimou a força de um amor verdadeiro e a verdade que o senhor mesmo confessou. Naquele momento, Benedita tossiu e um rastro de sangue escorreu por seus lábios. Ela caiu, sem forças, nos braços de Julieta. A cena foi devastadora. A mãe do coronel morrendo ali, humilhada pelo próprio filho. Os escravos, chocados, começaram a murmurar, suas vozes se transformando em um coro de indignação. O coronel Aprígio viu seu mundo desabar. A imagem de sua mãe morrendo nos braços de sua filha, a vergonha pública, a revolta dos escravos, tudo era demais para ele. Ele cambaleou, pálido, e um suor frio escorreu por sua testa. A justiça, que ele tanto ignorava, agora o confrontava de uma forma brutal e inegável. Firmino, o capataz, deu um passo à frente, sua voz rouca. Coronel, isso não está certo. Era a primeira vez que ele ousava desafiar o coronel. A virada era completa. O poder do coronel não era mais absoluto.
Ele havia perdido o controle, não apenas sobre os escravos, mas sobre sua própria reputação. A notícia se espalhou como um incêndio. O padre, ao saber da morte de Benedita e da revelação de Julieta, não hesitou. Ele reuniu os moradores da vila, os poucos homens de bem que ainda restavam, e os levou até a fazenda. A presença do padre e dos moradores, testemunhas da confissão anterior do coronel, era a prova final. O coronel Aprígio foi confrontado por todos. A vergonha era insuportável. Ele tentou negar, tentou se defender, mas as palavras de Julieta, a morte de Benedita e a confissão que ele mesmo havia feito na igreja o condenaram. Sua reputação estava em frangalhos, seu poder destruído. Nos dias seguintes, as autoridades foram acionadas. Registros da época contam que o coronel Aprígio foi levado para a cidade, acusado de escravidão, maus tratos e, o mais grave, de manter a própria mãe em cativeiro. A fazenda foi confiscada e os escravos finalmente libertados. Foi uma vitória amarga, pois Benedita havia morrido, mas sua morte não foi em vão. Ela se tornou um símbolo da crueldade do coronel e da coragem de Julieta. Julieta e Inácio, agora livres, puderam pela primeira vez viver seu amor sem medo. Eles se tornaram exemplos de resistência e dignidade. Suas histórias repetidas por anos nas conversas da comunidade. Aquele dia no campo de algodão, a revelação, a morte de Benedita, tudo se tornou uma lenda, um lembrete de que a justiça, por vezes, tarda, mas não falha. A filha casa com o escravo mudo. O coronel confessa. Na igreja que vendeu a própria mãe. A noite era escura e sem lua, um manto pesado sobre a fazenda Olho d'Água. Mas dentro da senzala, uma chama de coragem ardia no peito de Julieta. Ela e Inácio estavam ali, próximos a Benedita, que respirava com dificuldade. O tempo era curto, e cada segundo parecia escorrer como areia entre os dedos. A atmosfera era carregada de tensão, o ar pesado com a dor de Benedita e a determinação silenciosa dos dois jovens. Alguns escravos, fiéis a Julieta e Inácio, estavam presentes, seus olhos cheios de apreensão e uma esperança quase desesperada. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Julieta se inclinou sobre Benedita, seu rosto iluminado pela fraca luz de uma lamparina. A mulher mais velha mal conseguia falar, mas seus olhos, turvos pela febre e pela dor, encontraram os de Julieta. Havia uma súplica silenciosa ali, um pedido de paz, de dignidade. Julieta segurou a mão de Benedita, frágil e fria, e um nó se formou em sua garganta. Ela prometeu, em silêncio, que Benedita não morreria em vão. Inácio, ao lado de Julieta, observava a cena com uma tristeza profunda, mas também com a força inabalável de quem estava pronto para tudo. O plano de Julieta era arriscado, quase suicida. Ela sabia que precisava expor o coronel Aprígio de uma vez por todas, de uma forma que ele não pudesse negar ou reverter. A confissão na igreja, o padre, a presença de Benedita, todas eram peças de um quebra-cabeça que agora ela estava pronta para montar diante de todos. Ela explicou seu plano em sussurros, suas palavras carregadas de urgência e determinação. Os poucos que a ouviam engoliram em seco, mas não ousaram questionar. Aquele era o momento, a última chance de respirar liberdade. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido, como se hesitasse em iluminar as atrocidades que se desenrolariam. O coronel Aprígio, em sua rotina de crueldade, dirigiu-se ao campo de algodão, onde os escravos já trabalhavam sob o chicote de Firmino. Ele queria ver Benedita se arrastar, queria humilhá-la mais uma vez. Mas, ao chegar, deparou-se com uma cena inesperada. Julieta estava lá, no centro do campo, não trabalhando, mas de pé, ereta, segurando a mão de Inácio. Ao lado deles, Benedita estava sentada no chão, fraca, mas com os olhos fixos no coronel. Não era uma cena de trabalho, mas de desafio. O coronel parou, surpreso, e um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo diferente no ar, uma tensão que ele não conseguia identificar. Os outros escravos pararam o trabalho, observando em silêncio, com o coração palpitando. Firmino, confuso, olhou para o coronel, esperando ordens, mas o coronel estava paralisado, seu olhar fixo em Julieta e depois em Benedita. Ele sentiu um frio na boca do estômago, um pressentimento terrível. Julieta deu um passo à frente, sua voz, geralmente suave, agora soava clara e firme, carregada de uma autoridade que ninguém esperava. "Coronel Aprígio", ela bradou, e o som de sua voz ecoou pelo campo. Chegou a hora de a verdade vir à tona. O coronel, chocado, tentou reagir, mas sua voz falhou. "Essa mulher", Julieta continuou, apontando para Benedita, "é sua mãe, a mesma mãe que o senhor confessou ter vendido na igreja?" Um murmúrio de choque percorreu os trabalhadores. Muitos já desconfiavam, mas ouvir a filha do coronel dizer isso em voz alta na frente de todos era algo impensável. O coronel Aprígio, furioso, tentou calar Julieta.
Cale a boca, sua louca, que mentiras são essas? Ele avançou em sua direção, mas Inácio se colocou à frente de Julieta, uma barreira silenciosa e inabalável. O coronel hesitou, percebendo a determinação nos olhos do escravo mudo. Julieta não se intimidou. O senhor negou na igreja, negou ao padre, mas aqui está a prova. Viva de sua crueldade. Ela se virou para Benedita, que, com um esforço sobre-humano, levantou a mão trêmula e apontou para o coronel. Meu filho, ele me vendeu. As palavras, fracas e quase inaudíveis, foram como um trovão no campo. A reação foi imediata. Os escravos, antes apenas espectadores, agora olhavam para o coronel com uma mistura de repulsa e fúria. A confissão na igreja havia sido chocante, mas ver a própria mãe do coronel, uma mulher velha e doente, ali, como escrava, era algo que ultrapassava qualquer limite da decência. Firmino, o capataz, que sempre fora leal ao coronel, parecia perturbado. Ele olhou para Benedita, para o coronel, e uma expressão de dúvida e vergonha cruzou seu rosto. A lealdade cega começava a ruir. O coronel Aprígio estava em pânico. Sua imagem de homem poderoso e respeitado desmoronava diante de seus olhos. Ele tentou se recompor, mas as palavras de Julieta haviam atingido seu ponto mais vulnerável. Isso é uma farsa, uma conspiração de escravos, ele gritou, mas sua voz não tinha mais a mesma autoridade. Julieta, com a dignidade de uma rainha, olhou diretamente nos olhos do coronel. O senhor me fez casar com Inácio para me humilhar. Me fez trabalhar como escrava, mas o senhor cometeu um erro. Coronel, subestimou a força de um amor verdadeiro e a verdade que o senhor mesmo confessou. Naquele momento, Benedita tossiu e um rastro de sangue escorreu por seus lábios. Ela caiu, sem forças, nos braços de Julieta. A cena foi devastadora. A mãe do coronel, morrendo ali, humilhada pelo próprio filho. Os escravos, chocados, começaram a murmurar, suas vozes se transformando em um coro de indignação. O coronel, Aprígio, viu seu mundo desabar. A imagem de sua mãe morrendo nos braços de sua filha, a vergonha pública, a revolta dos escravos, tudo era demais para ele. Ele cambaleou, pálido, e um suor frio escorreu por sua testa. A justiça, que ele tanto ignorava, agora o confrontava de uma forma brutal e inegável. Firmino, o capataz, deu um passo à frente, sua voz rouca. Coronel, isso não está certo. Era a primeira vez que ele ousava desafiar o coronel. A virada era completa. O poder do coronel não era mais absoluto. Ele havia perdido o controle, não apenas sobre os escravos, mas sobre sua própria reputação. A notícia se espalhou como um incêndio. O padre, ao saber da morte de Benedita e da revelação de Julieta, não hesitou. Ele reuniu os moradores da vila, os poucos homens de bem que ainda restavam, e os levou até a fazenda. A presença do padre e dos moradores, testemunhas da confissão anterior do coronel, era a prova final. O coronel Aprígio foi confrontado por todos. A vergonha era insuportável. Ele tentou negar, tentou se defender, mas as palavras de Julieta, a morte de Benedita e a confissão que ele mesmo havia feito na igreja o condenaram. Sua reputação estava em frangalhos, seu poder destruído. Nos dias seguintes, as autoridades foram acionadas. Registros da época contam que o coronel Aprígio foi levado para a cidade, acusado de escravidão, maus tratos e, o mais grave, de manter a própria mãe em cativeiro. A fazenda foi confiscada e os escravos finalmente libertados. Foi uma vitória amarga, pois Benedita havia morrido. Mas sua morte não foi em vão. Ela se tornou um símbolo da crueldade do coronel e da coragem de Julieta. Julieta e Inácio, agora livres, puderam, pela primeira vez, viver seu amor sem medo. Eles se tornaram exemplos de resistência e dignidade, suas histórias repetidas por anos nas conversas da comunidade. O coronel Aprígio, por sua vez, nunca mais recuperou seu status. Ele foi condenado e passou o resto de seus dias na prisão, isolado, esquecido, amargurado. Ninguém o visitava, nem mesmo os poucos parentes que ainda tinha. Sua riqueza foi dissipada, e seu nome, antes sinônimo de poder, tornou-se um alerta sombrio sobre a depravação humana. A fazenda, que antes era palco de tanto sofrimento, foi dividida entre os ex-escravos, que construíram suas próprias vidas, suas próprias famílias, em um lugar que um dia foi de dor e agora era de esperança. A história de Julieta e Inácio, a filha do coronel e o escravo mudo, transformou-se em uma lenda. Contada de geração em geração, ela inspirou muitos a lutar por justiça, a não se calar diante da opressão. A memória de Benedita, a mãe vendida, foi honrada. Um pequeno memorial foi erguido no campo de algodão, um lembrete silencioso de sua dignidade e do preço da liberdade. Essa história, tão particular, é um espelho de muitas outras que aconteceram em nosso país, em tempos em que a injustiça era a regra e a voz dos oprimidos silenciada. Quantas Beneditas,
quantas Julietas, quantas Inácios existiram, cujas histórias nunca foram contadas, cujas dores nunca foram ouvidas. Você talvez já tenha visto algo parecido em relatos de família, em memórias de um tempo que parece distante, mas que ainda ecoa em nossas vidas. O padrão de abuso, de silêncio, de poder absoluto era normalizado, aceito como parte da ordem natural das coisas. Milhares, talvez milhões de pessoas foram vítimas desse sistema e as consequências ainda se fazem sentir hoje em traumas, em desconfiança, em uma cultura de medo que demoramos a superar. Mas a história de Julieta nos mostra que a coragem de uma única pessoa pode mudar o curso de muitas vidas. Ela nos ensina sobre a força do amor, a importância da dignidade e a necessidade de lutar pela verdade, não? Importa o quão poderoso seja o opressor. Ela nos lembra que, enquanto alguém contar essas histórias, enquanto houver quem se lembre, a injustiça não será esquecida e a memória dos que sofreram viverá para sempre. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like para que mais pessoas conheçam a coragem de Julieta e a justiça que finalmente foi feita. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de histórias fortes e cheias de significado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhuma dessas narrativas que nos fazem refletir sobre a vida e a história de nosso povo. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você já presenciou alguma injustiça parecida? O que você faria no lugar de Julieta? Quais memórias de sua família trazem à tona a luta por dignidade? Deixe seu comentário abaixo, eu leio todos com muito carinho. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo a ouvir e a sentir essas histórias que precisam ser contadas. Que a memória de Julieta, Inácio e Benedita nos inspire a buscar sempre a justiça e a dignidade em nossas próprias vidas.